Estamos de volta no terceiro bloco, ainda com a bióloga, com a professora, porque nós vamos querer saber sobre o Rio+20. Ela esteve lá e ela vai nos contar agora. Vamos lá, Maria Cristina. Bom, participar do Rio+20 foi uma experiência fantástica, né? Eu que já trabalho com educação ambiental tem 10 anos e é um ícone de toda a discussão ambiental, a conferência que eu ouvi no Rio de Janeiro no ano passado, né? Nós formamos, na verdade, uma comitiva aqui de Bragança Paulista, fomos em 4 pessoas, eu, a Isadora Vilela, a Paola e a Camila, todas trabalhando também na questão ambiental e fomos participar da Rio+20. Eu tenho uma lembrança muito forte, Sônia, porque a primeira conferência mundial para o desenvolvimento sustentável que aconteceu no Brasil foi em 92, né? Então, por isso que, inclusive, a de 2012 se chama Rio+20. E eu me lembro que com 12 anos eu assistia pela televisão e achava fantástico. E eu me lembro muito como ficou marcado para mim a coisa da Agenda 21, que era a agenda de compromissos todos, né? Para o século 21. E eu levei aquilo com uma seriedade, né? E agora entramos no século 21. Então isso sempre teve muito presente, né? Essa vertente da questão ambiental, talvez eu não tivesse tanta clareza disso no começo, mas já estava em mim, né? E aí quando eu tive a oportunidade, depois como professora e fazendo a faculdade de biologia, de me envolver e trazer tudo isso para a minha vida, né? E como o Ben-Hur disse, como é um prazer trabalhar com aquilo que se ama, né? Isso. Eu tenho um prazer fantástico, tanto em ser professora, amo ser professora, e também de trabalhar com a questão ambiental. A gente percebe isso. O gostoso é que a gente sabe, a gente percebe essa paixão, e é isso que transforma. É isso que transforma vocês nessas pessoas tão especiais. Então nós falamos com a professora, nós falamos com a bióloga, né? Nós falamos com a mulher também, essa mulher adorável, inteligente, mas agora chegou a melhor parte, porque agora nós vamos estar falando com essa mesma mulher, que é a professora, que é bióloga, que é a mulher, mas que ela é escritora. E ela está falando aqui neste livro, que é de 2012, que é da ABR Editora, sobre educação ambiental. E a autora não poderia ser outra a não ser a Maria Cristina Munhoz Franco, e é com ela que nós vamos falar. A mesma mulher incrível, polivalente, mas agora escritora é uma parte que eu amo também. Cristina, como é que foi essa loucura de ser escritora também? Essa minha experiência na educação ambiental me trouxe várias possibilidades, muito conhecimento, né? E dessa forma, eu tinha desejo de colocar isso no papel, né? Eu tinha desejo que muitas pessoas tivessem acesso a ideias que eu achava que não podia ficar só na minha cabeça, que mais pessoas tinham que saber, que mais pessoas tinham que ler, e não necessariamente que tem que seguir, acreditar, né? Mas que pensassem sobre as ideias que eu tinha na minha cabeça, e eu acho que mais pessoas tinham que pensar sobre isso. Então eu comecei a escrever algumas coisas e eu tive a oportunidade de participar do processo da Lei de Incentivo à Cultura aqui de Bragança, né? Participei desse edital e consegui, então, a produção do meu livro. E é bom a gente sempre estar lembrando aos amigos que quando vocês forem pagar seu imposto de renda no começo do ano, que vocês declarem que vocês querem que isso seja direcionado para a cultura. É uma das formas de você ter um retorno, que é na nossa cultura. E eu vou dizer para vocês e para a Cristina, que quando eu ganhei esse livro dela, eu sentei, aliás, eu me recostei e li de uma vez só. E fiquei encantada e consegui mudar a minha maneira de pensar mais um pouquinho. E minhas atitudes também, vocês vão saber o porquê. Porque eu gostaria muito que a Cristina estivesse contando para a gente, neste bloco inteiro, uma história que ela coloca aqui, que é a história do sapatinho pistache, que tem uma relação com o consumismo, mas que ela vai contar nos mínimos detalhes. Vamos lá, gente. Vamos lá, Cristina. Essa história, na verdade, é uma
das coisas que me motivaram também a escrever o livro, né? E eu uso muito essa história, tanto nas minhas aulas como na formação continuada com os professores, e acabou sendo uma marca, né? A história do sapatinho verde pistache, e que bom que você também gostou, Amei. Sônia. A ideia é a seguinte, né? É um faz de conta que eu gosto que as pessoas embarquem comigo, né? Como se fosse realidade, inclusive, Isso, se colocando nessa história junto comigo, né? Como se fosse uma sexta-feira e a gente está saindo aí do trabalho, cansado, e aquela sensação, né? Ai, nada dá certo, tô cansada, tô me sentindo mal, tô me sentindo feia, mas na verdade é que eu tenho uma festa no final de semana e não tenho nada para usar, né? Isso nunca aconteceu com a gente, né? Imagina, né? Isso nunca aconteceu. Aquele guarda-roupa bombando, a sapateira, e você nunca tem. Pois é, esse sentimento que eu não tenho nada, né? Dá uma tristeza, né? Pois é, dá até uma pontinha de depressão na gente, né? E aí, na verdade, a gente sai para a rua na tentativa de suprir isso que a gente acha que está faltando, que não tem nada no guarda-roupa. E aí a gente anda para as lojas que já começa a melhorar por aí, né? Pois é. Aí a gente anda pelas lojas e de repente entra numa loja de sapato e olhando a vitrine, eis que a gente encontra ali uma coisa fantástica, que quando a gente olha para ele, parece que todos os problemas foram embora, né? Encontrei um sapatinho verde pistache que combina exatamente com uma blusinha pistache que eu tenho no meu guarda-roupa. Pronto. Compro o sapato, experimento, vou para casa e todo aquele sentimento ruim parece que passa. Porque existe uma relação, né, entre felicidade e consumo, não é isso? Isso, né? E essa é uma relação perigosa que a ideia dessa história vai trazer para discussão, né? Porque quando a gente busca a nossa felicidade no ter, essa felicidade, ela é agora por um sapato. Daqui a pouco vai ser por uma bolsa, daqui a pouco vai ser por um celular novo. Cada vez está mais intensa, né? Exato. Começa lá na infância, já querendo os iPads, os iPhones. Sim, e aí a gente percebe que nós estamos vivendo não só um problema ambiental, mas um problema na nossa civilização, porque os valores estão trocados, não é? Eu vou ficar feliz no ter e não no ser. Né? Hoje, o que eu sinto muito é que as pessoas valem muito mais pelo ter do que pelo ser. Muitas vezes vale mais pelo que eu tenho, pelo celular que eu tenho, o carro que eu uso, a casa que eu moro, do que realmente se eu sou honesta, se eu sou trabalhadora, se eu sou companheira, não é? Então a sociedade hoje valoriza muito isso. É verdade. E aí, nessa historinha do sapatinho pistache, então, eu vou para casa já feliz, porque comprei uma coisa nova, né? E chegando em casa, desembrulho o meu sapato. Para eu chegar até o sapato, para eu poder experimentar, eu tiro de uma sacola, eu tiro do papel, eu tiro da caixa, eu tiro o papel que está envolto no meu sapato. Às vezes até num saquinho bonitinho lá dentro. Pois é, e tiro o papel que está dentro do sapato, experimento, ponho no meu pé, ficou lindo, né? E aí eu olho para o lado e percebo a montanha de lixo que eu gerei. Eu posso pensar, não tem problema. Eu separo o meu lixo para reciclagem, né? E é nesse momento que acontece um equívoco. Porque a gente se acha assim, né? Como se se a gente se perdoasse, né? Exato. Eu colocando para reciclar, tudo bem. Uhum. A vida volta a ser feliz de novo. Isso. E esse sentimento a gente tem, né, Sônia? Por esse equívoco que nós temos de uma visão que nós enxergamos que o único impacto que a gente tem é a geração de lixo. Como se ao comprar o meu sapatinho verde pistache, o meu único impacto fosse a geração de lixo, né? Mas não, a gente tem que considerar todo o impacto ambiental que está na produção disso. Nessa história em questão, eu fiz a escolha de um sapatinho, mas eu podia estar falando de um celular novo, eu poderia estar falando de uma lata de refrigerante, eu poderia estar falando de qualquer outro do creme que eu também não comprei. Exato, eu podia estar falando de um pote de creme, né? Mas que esse raciocínio se encaixa para qualquer coisa que a gente consome. Porque eu preciso pensar na matéria-prima usada para a produção disso. Eu preciso pensar no impacto da indústria na hora da produção. Não posso esquecer que na indústria utiliza-se muita água, muita energia elétrica. Para cada um saco de lixo gerado na nossa casa, Sônia, a indústria gerou 70 sacos de lixo.
né? Então eu não posso esquecer de todo o impacto que é minha responsabilidade quando eu estou comprando alguma coisa, desde a extração da matéria-prima, o impacto da indústria, o meu uso e depois quando isso se torna um resíduo. Né? E sem esquecer que o seu sapatinho era do quê? De couro ou era de material sintético? Isso. Porque todo material sintético deriva do quê? De petróleo. Ah. Isso. E aí o petróleo é um recurso natural finito. Exatamente, né? Exatamente. Começa Isso. por aí, né? E nessa perspectiva, nesse pensamento, que a gente então provoca esse considerar todo o ciclo de produção daquilo que a gente consome, né? Mas as pessoas costumam me dizer, sabe, Sônia, mas Maria Cristina, o que você está querendo dizer com essa história? Então quer dizer que a gente não vai mais consumir? Nós vamos andar todo mundo aí sem roupa, todas esburacadas, roupa furada, né? Como é que a gente vai fazer? Então, é aí que eu trago para a discussão o seguinte, existe uma diferença muito grande entre o consumo e o consumismo. No consumo, a gente supre as nossas necessidades e no consumismo, a gente supre os nossos desejos, as nossas vontades. As nossas superficialidades. Exato, gostei desse termo, as nossas superficialidades. Hoje, a gente não vive sem consumir. É uma ilusão achar que a gente não consome. Por quê? A gente precisa do alimento, né? A gente precisa comprar o alimento que a gente consome, a gente precisa da energia elétrica, a gente precisa comprar cadeira. Num dia de mais frio, a gente precisa comprar um casaco, né? Meia. Mas onde está a linha que divide isso tudo, né? Que a historinha vem trazer? Por que a história de um sapatinho verde pistache? Porque ele combina exatamente com uma blusinha pistache que eu tenho no meu guarda-roupa. Você não vai ter duas, né? Agora pense, um sapato de uma cor um pouco mais chamativa, qual a frequência que eu vou usar esse sapato? Nunca mais. Né? Isso se não acontecer, aquela coisa da gente um dia abrir o guarda-roupa e falar, meu Deus, como um dia eu tive coragem de usar isso, né? Isso vai ficando, né? Então a questão não é não consumir, mas será que eu não poderia ter escolhido, em primeiro lugar, será que eu não tinha nada mesmo no meu guarda-roupa? A gente nem pensa nisso. Não é? A gente nem vai olhar, a gente acha que realmente não tem e o primeiro ímpeto é sair comprando. Isso. E por que a gente tem esse sentimento de que não tem nada novo? Mas isso aí é o que é o consumo mesmo, é o consumismo maluco a que somos levados hoje, né? A mídia faz esse papel exatamente de construir necessidades. Exatamente. A gente não vivia muito bem até o quê? 15, 20 anos atrás sem celular? Eu vivia muito bem até 40 anos atrás, sem celular, imagina. E aí, hoje, parece que se a gente esquece o celular na casa... Não vai sobreviver. Meu Deus, eu esqueci o celular, né? E aí chega no lugar, chega no trabalho, já põe no Facebook, esqueci o celular, né? Então, aquele desespero pelo celular. Então, a gente também tem que se perceber como nós somos o produto de um sistema também que nos diz o tempo todo, consuma, consuma, consuma. Consuma para ser feliz, consuma para agradar, né? Mas a gente falando sobre isso, eu vou tocar num ponto muito importante, porque a gente também se refere à indústria. Uma indústria que gera empregos. Uhum. Como é que fica isso se a gente não consome? Você vai explicar para a gente? Isso. Aí é um ponto de vista também que eu trago no livro, que é onde muitas pessoas pegam, né? Mas se a gente não comprar, a indústria não produz. E aí vai ter um alto índice de desemprego, né? É o que a gente pensa, né? Exatamente. Todo mundo pensa, é o que é passado para nós. E aí vem aquela história, né? Será que Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Será que a indústria produz tanto porque a gente tem uma demanda tão grande? Ou será que a gente consome tanto porque a indústria que produz muito, né? A indústria produz muito mais do que a gente precisaria. E aí vem a mídia e constrói essas necessidades. Você sabe, Sônia, que em média 80% do valor do produto que a gente paga, que a gente compra, cerca de 80% é referente à divulgação e mídia, à propaganda? 80%? Nessa média. Isso varia de produto para produto, mas muito do que a gente paga é para criar a necessidade realmente, né? Então, nessa perspectiva, e aí é um pensamento muito mais macro, né?
de uma política pública de economia, porque hoje a gente vive uma política econômica que incentiva muito a produção industrial e não necessariamente a prestação de serviços. Exatamente. Então, se a gente tem um problema no celular, um problema de bateria, e a gente leva lá para arrumar, você vai ver o preço da bateria, é quase o preço de você comprar um celular novo. Verdade. Não é? Induz a gente a comprar um novo. Isso é com tudo, né? Exato. Eu mandei arrumar há pouco tempo a minha máquina de lavar e quase cai dura. Ficou Isso. perto de R$600, gente. Você vai pensar, eu vou pagar 600, será que eu vou ter a garantia que vai durar pelo menos, porque tudo que é feito hoje é para o superconsumismo, né? Tudo é feito realmente para ter uma vida curta, para que você consuma mais. Então a gente fica pensando, será que vale a pena comprar um novo? E isso me faz lembrar de Japão, de Estados Unidos, desse consumismo maluco há uns 20, 30 anos atrás, onde todos, ao invés de mandar arrumar, que acabou, não é isso? Eles descartavam para aquelas pessoas mais pobres e que usavam e que traziam, inclusive, para o Brasil, filmadoras e máquinas incríveis, que eu ficava louca. Onde estava? No lixo. Então, quando você fala isso, a gente se pega a pensar mesmo, né? E começa a pensar em ser, como é importante ter um pensar e uma atitude diferente. E é por isso que eu estou trazendo a Maria Cristina aqui, para que realmente ela conte sobre isso. E a gente tem que entender, Sônia, que isso tudo é proposital. Hoje a indústria faz com tempo de validade, aquilo vai quebrar no máximo em 2, 3 anos, né? Então, nós temos uma política econômica que incentiva muito a produção e não... Então, se a gente tivesse políticas públicas que incentivassem a prestação de serviço, lógico, por exemplo... a mão de obra na prestação. Exato, você absorve essas pessoas que potencialmente estariam aí desempregadas em outros perfis de serviço, né? Por exemplo, quem hoje manda consertar sapato? Quantos sapateiros nós temos na nossa cidade hoje? Eu nem sei quantos tem. Pois é, antes era uma prática, né? Prestações de serviço de conserto, mas não só nesse sentido, né? Prestador de serviços, professores, médicos, policiais, enfim, né? Investir na formação dessas profissões, investir numa formação de uma sociedade que valorize isso. Agora, se eu tenho uma economia voltada para a produção, necessariamente eu tenho que fazer com que as pessoas consumam. E aí tem todo o impacto ambiental desse processo. É difícil a gente estar pensando sobre isso e estou me lembrando agora, voltei de novo no Cine Debate, né? O pensar diferente, o agir diferente. Eu acho que a gente precisa estar mesmo muito ligados nisso, porque a gente vive desatento. A verdade, a grande verdade é essa. A gente entra numa onda de moda, não é isso? A gente entra na moda, estar na moda, né? Exato. Consumir o que está na moda, vestir o que está na moda, quando o mais importante é vestir aquilo que cai bem em você. Isso, né? Que você se sinta bem. Nossa, né? Fala um pouquinho sobre isso, eu acho tão importante. Eu acho... A moda, a gente discute muito sobre isso também, né? Que moda, revistas, enfim, mostram, uma coisa que fortalece muito a cultura do consumismo, né? Então, assim, só retomando, essa historinha do sapatinho pistache, ela não vem para falar para você não consuma, porque é uma ilusão, mas ela vem para propor uma reflexão e um repensar para a prática do consumo consciente. E a gente se perguntar, eu preciso mesmo disso? Né? Então... Eu vou até contar isso, gente. Eu fui no supermercado ontem e eu sou enlouquecida com cheirinhos gostosos, seja sabonete, cremes, creme de rosto, creme corporal, perfumes, eu adoro. E eu tenho mania mesmo, é um dos primeiros lugares que eu vou, são nos meus creminhos de corpo, eu amo, tenho montes. Ontem eu fui para comprar assim 3 itens necessários para casa, fui eu e meu pai. Quando eu parei naquela bancadinha que tem os cremes que eu gosto, eu abri, eu cheirei, já ia colocar no meu carrinho, é uma coisa incrível. Na hora, me veio o capítulo, a parte que fala do consumismo. Acreditem vocês ou não, na minha cabeça, Cristina, veio assim, nossa,
estou sendo consumista, eu não estou precisando disso. Por que eu não estou? Porque eu ainda tenho um restinho desse mesmo creme, eu tenho lá em casa. Coloquei na prateleira, meu pai perguntou, você está sem dinheiro? Eu pago. Eu falei, pai, não é nem o valor, é um creminho de 5,80, 5 e pouquinho. Mas eu aprendi tanto com o livro da minha amiga, que eu não vejo por que estar levando este creme. Eu vou só levar o que eu preciso. Graças a Deus, pela primeira vez na vida, coloquei o creme de novo. Obrigada, Cristina, porque foi uma lição que eu aprendi. E o interessante, Sônia, é fazer isso sem sofrer, né? Ah, eu vou deixar de comprar isso, mas eu queria muito, né? Então, assim, quando você realmente percebe essa ideia do que eu preciso mesmo disso, né? Considerando o consumo consciente, isso acaba trazendo vantagens para o seu bolso e também para a sua consciência, né? E é um pensar diferente. É um pensar diferente e acabou o bloco, nós estamos falando demais, está super gostoso, não sai daí, o quarto vai ser melhor.